Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Desculpa. Segunda-feira, semana nova começando e mais uma oportunidade, né, que o Senhor está nos dando nesse dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se você não foi consumido, se eu não fui consumido, é porque a misericórdia do Senhor se renovou, né? O Senhor está nos dando mais uma oportunidade. E eu gostaria de meditar com você sobre o seu versículo preferido. Na verdade, eu vou falar sobre o meu, né? Mas gostaria que você falasse sobre o seu, né? Qual é o seu versículo favorito? Qual é o seu versículo do coração? O meu, que eu guardo no coração por razões óbvias, e eu vou explicar por quê, está no Salmo 23, versículo 4, que diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu me converti lá em 1995, lá no século passado, eu saí de um contexto de muita agitação. Eu tinha banda de rock, então era um contexto de muita agitação, muita noitada, bebida, droga, muita coisa acontecendo. E nessa data, nesse período, né, em 1995, o Espírito Santo me convenceu da minha necessidade de aceitar Jesus, e eu então entreguei meu coração para Jesus e fui salvo, né, pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. Mas eu tinha muitas crises, né? Então, eu me converti nesse período, mas eu tinha muitas crises, né? Muita crise de ansiedade, muita crise de abstinência, e eu ficava, às vezes, nos vales da sombra da morte, com muita depressão, muito para baixo. E esse texto aqui, eu já conhecia a Bíblia toda, já tinha lido a Bíblia toda, né? Mas esse texto fez muito sentido para mim quando eu percebi, o pastor pregou em cima dele e me explicou um pouco a respeito. E ele fez muito sentido para mim, né? Que muitas vezes na vida a gente passa por vales de sombra da morte, situações complicadas, mas quando a gente é ovelha do pastor Jesus, ele cuida, né? O texto aqui, segundo os historiadores, fala sobre as jornadas de um pastor com suas ovelhas, né? O pastor geralmente não levava muitas ovelhas, como a gente vê nos filmes às vezes, 100 ovelhas, não tinha condições de levar isso tudo, mas ele levava um número que ele tinha condições de tomar conta. E ele cuidava particularmente de cada uma ovelha no caminho, né? Então tinha perigos com ladrões, perigos com as feras, né? Os leões, os animais do deserto, né? Perigos no próprio destino, né? Havia lugares que passavam que eram lugares perigosos, penhascos e situações assim que fazia a ovelha se sentir amedrontada por causa de tudo que estava vivenciando ali. E o pastor estava atento para cuidar dessas ovelhas, né? Então, o sumo pastor cuidando dessas ovelhas, e toda essa imagem que o Davi, que era pastor, toda essa imagem que ele passa aqui da experiência de vida dele, ele fala que o Senhor faz a mesma coisa conosco, né? Na nossa vida, muitas vezes a gente tem altos e baixos, né? Às vezes a gente passa por situações complicadas, né? Vales da sombra da morte, situações que deixam a gente em desespero, situação que deixa a gente angustiado, situações de morte, literalmente. Eu conversei com uma pessoa essa semana que o médico chegou a quase desenganá-la, né? Porque não sabia o que ela tinha, e ela tinha uma série de problemas de saúde. O médico falou: não sei como tratar você. E Deus, pela misericórdia dele, curou essa irmã, né? E essa irmã me deu o testemunho disso, né? De que Deus curou. Então ela falou assim: pastor, por tudo que eu passei, eu sou muito grata a Deus. Então uma pessoa que passou pelo vale da sombra da morte, né? Muitas vezes o vale da sombra da morte é uma recuperação, um consolo que Deus nos dá pela perda de um ente querido, né? Às vezes a gente perdeu um ente querido, o coração está em frangalhos, o coração não está legal, o vale, o espectro da morte, né? Está tentando nublar o nosso coração, então o Senhor vem e traz o alívio dele, né? Então ele fala aqui no texto, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja numa situação de perigo, numa situação complicada, numa situação de angústia, de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, ainda que eu esteja numa situação desenganado pelo médico, deitado numa cama, enfermo, e realmente vislumbrando já que meus dias estão finalizados por causa disso tudo, de repente o meu futuro está comprometido por causa disso, às vezes um problema na empresa, no trabalho, um problema familiar, que você não consegue vislumbrar o futuro adiante, né? Ainda que a situação não esteja legal,
é importante a gente saber que o Senhor está cuidando de tudo. Ele não perdeu o controle das coisas, né? E a gente tem que viver nessa perspectiva, né? Ela fala assim, ó, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? O pastor, ele tinha na mão um pedaço de pau mesmo, uma vara, e ele tinha também um cajado que era em forma de um guarda-chuva, né? Então ele quando ele tinha que ir atrás de alguma ovelha, então ele fincava a vara ou o cajado, provavelmente fincava a vara. Assim as ovelhas ficavam em volta e ele ia atrás daquela ovelha que estava em situação complicada, em situação de perigo, né? Então quando fala assim, tua vara e teu cajado me consola, é que eles observando, as ovelhas, os animal ovelha, observando ali o cajado fincado, e todo mundo ali, todas as ovelhas ali ao redor, esse cajado fincado simbolizava o seguinte: eu vou voltar. Esse é meu instrumento de trabalho. Esse é meu trabalho, meu instrumento de guiar vocês. Então eu vou voltar. E tem muitos cajados e muitas varas que Deus deixa, né? Que Jesus deixou para deixar bem claro para a gente que Ele vai voltar. Ele deixou a sua palavra, né? Que é a sua vara e seu cajado. A palavra de Deus, ela serve como vara para nos conduzir, serve como cajado muitas vezes para nos içar, né? A ovelha, ela tinha um colar, uma coleira, né? E quando ela caía em algum buraco, alguma coisa, o pastor pegava aquele cajado assim, puxava ela, içava ela daquela situação, né? Puxava ela de volta, dava uma batidinha às vezes para acertar, para não desgarrar, né? Às vezes do outro lado da cerca, puxava ela por cima. Parece ofensivo, né? Mas era uma forma de salvamento. Então, há muitas varas, muitos cajados que Deus deixa. Tem pessoas do seu lado que pode ser a vara e o cajado do Senhor para consolar seu coração. Às vezes você está num momento de desalento e Deus usa uma pessoa para consolar seu coração, para te lembrar que Deus te ama, para te lembrar que Deus tem cuidado de você, né? Ele deixou sua palavra e através dela também a gente pode se consolar. E Deus às vezes usa os recursos da interpretação, quando você bate o olho num texto que você está acostumado a ler o tempo todo, mas aquele dia aquele texto saltou diferente na sua vida, né? Então esse texto, o versículo 4 do Salmo 23, é o meu texto de coração, porque eu tive uma experiência com Deus a partir da leitura desse texto. Fez sentido para mim em algum momento da minha vida a leitura desse texto, fez um sentido diferente. Qual o texto que fez sentido diferente para a sua vida em algum momento que você estava vivendo? Situação que você estava vivendo, você estava orando a Deus, pedindo a Deus uma solução, pedindo a Deus para te mostrar alguma coisa, e aí você leu lá João 3,16, um texto comum, corriqueiro, mas saltou de tal maneira, falou tão profundo ao seu coração. Esse texto, Salmo 23, versículo 4, eu procuro levar ele para a minha vida. Em muitos momentos da minha vida, quando eu estou vivendo situação angustiante, preocupado, eu falo, não, eu sei que a vara e o cajado do Senhor me consolam. Eu sei que se Ele deixou a sua palavra, se Ele deixou a igreja, se Ele deixou irmãos, se Ele deixou tudo isso para me consolar, para me ajudar, significa que realmente Ele está cuidando de mim e que Ele vai voltar. O momento Ele vai voltar para então me resgatar definitivamente, né? Então, a vara e o cajado simbolizavam que o pastor foi fazer uma missão especial, de cuidado especial de alguma ovelha que se desgarrou, né? Também significa a sua disciplina para nos trazer em amor, né? De volta para o aprisco. As ovelhas eram muito bem cuidadas, né? Com muito zelo, né? Em virtude de tudo aquilo que elas ofereciam para o pastor, para o dono das ovelhas, e também pela fragilidade do próprio animal, né? Pela docilidade do próprio animal. Então um animal cuidado com muito carinho, e é assim que a imagem que Davi quer passar, né? Do tanto quanto Deus trata da gente com muito carinho, né? Ele passa conosco nossos vales, né? Há muitos vales, situações que a gente acha que está sozinho, mas Ele promete passar conosco. Você lê Isaías 43, vai falar sobre isso. Você passar pelo fogo, pela água, qualquer situação que você passar, Ele passa. E muitas vezes Ele nos carrega no colo. Às vezes a gente acha que os pés estão doendo, que a gente não tem condições de continuar a caminhada. Ele te pega no colo. Ele pega no colo, às vezes usando uma pessoa, às vezes usando a sua palavra, às vezes usando o consolo do seu próprio Espírito Santo, né? Ao nosso coração, né? Talvez, meu irmão, o seu coração hoje esteja triste. Talvez o seu coração hoje esteja em pedaços. Por alguma coisa que tenha acontecido, por alguma coisa que está acontecendo. Mas eu quero deixar essa palavra que fez sentido na minha vida. Eu quero deixar essa palavra para fazer sentido na sua vida também, né? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ainda que a angústia que você venha viver, ainda que a situação que você esteja vivendo, ela seja tão profunda a ponto de você desejar a morte,
ou você sentir o bafo da morte na sua nuca, ainda que seja assim, nunca se esqueça que o Senhor está contigo, a vara dele, o cajado, o consola, a sua palavra tem poder de te reerguer, né? Vou te dar uma lição de casa, leia o Salmo, na verdade, leia o Salmo 18, dá uma lidinha lá no Salmo 18, e você vai ver algumas coisas interessantes sobre o que Deus faz, né? Também outro texto que fala muito ao meu coração, né? Então, nós somos ovelhas do pasto do Senhor, nós não somos filhos bastardos, né? Mas temos um pai que cuida da gente, um pai que guia-nos a Deus, guia-nos pelo caminho da justiça por amor do seu próprio nome, né? Um pai que nos ama. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que viver, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, né? E ainda que a gente ande por qualquer situação adversa, a vara e o cajado do Senhor sempre, sempre, sempre onde nos consolar, né? Porque o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado permanente sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós e que essa palavra chegue no coração desse teu servo, dessa tua serva, e germine, produzindo frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço aí para o meu sogro, José Antônio, para a irmã Ana Maria, para todos os demais irmãos que estão aí. Que o Senhor nos dê um dia abençoado e uma semana abençoada na presença dele.